Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Scott Ritter, ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais e também ex-inspetor de armas da ONU. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado por me receber. Para mim, uma das absurdidades de toda essa guerra por procuração na Ucrânia é que as pessoas que alertaram, nos últimos 20 anos, que a expansão da OTAN para a Ucrânia resultaria em sua destruição, foram difamadas como anti-ucranianas por um motivo. Enquanto isso, aqueles que basicamente condenaram a Ucrânia à destruição, ao aplaudir a expansão da OTAN, depois rejeitar negociações e insistir em manter os combates mesmo depois de a guerra estar praticamente perdida, de alguma forma, são considerados os pró-ucranianos. Então é realmente uma propaganda de guerra fantástica que temos visto. Mas agora parece que estamos chegando àquele desfecho que muitos previram. Ou seja, as linhas de frente estão cedendo, as baixas ucranianas estão aumentando, as deserções estão aumentando. E começa a parecer que o colapso completo do exército ucraniano pode acontecer nos próximos meses. Mas mesmo que isso não aconteça, a situação está rapidamente passando de ruim para pior. Então eu queria começar te perguntando, quais você vê como os principais desdobramentos que estão se formando agora na Ucrânia? Bem, quero dizer, isso é algo que eu e outros temos previsto desde que a guerra se expandiu no outono de 2022. Quando a Rússia fez a transição da primeira fase, que foi aquela operação de ataque rápido para forçar a Ucrânia à mesa de negociações, com sucesso, aliás, mas então a Ucrânia rejeitou a paz que havia aceitado a pedido dessas pessoas que aparentemente se importam com a Ucrânia. Sabe, eu disse que estávamos em um conflito que iria desgastar os ucranianos. Agora, devo dizer que eu tinha uma previsão muito mais otimista sobre quanto tempo levaria para desgastar a Ucrânia. Provavelmente porque eu, como muitos outros observadores ocidentais, não entendia o que era uma operação militar especial. Eu venho de um contexto baseado na ideia de que a guerra é composta por ações destinadas a alcançar a vitória total. A operação militar especial não foi uma ação projetada para alcançar a vitória total. Sempre foi uma ação limitada, com uma série de questões políticas sobrepostas. E, portanto, tornou-se difícil, do ponto de vista militar ocidental, compreender exatamente o que a Rússia estava fazendo. Porque, para a mente treinada no Ocidente, houve muitas oportunidades perdidas. Muitas coisas foram permitidas. Por que em uma nação que supostamente está em guerra, delegações ocidentais podem viajar de trem para Kiev e desfrutar de uma estadia relativamente tranquila na cidade? Por que essa linha de trem ainda existe? Porque posso garantir que se os Estados Unidos estivessem em guerra com a Ucrânia, essa linha de trem não existiria, e qualquer delegação que tentasse chegar a Kiev provavelmente teria passagem só de ida. Mas não é assim que os russos estão agindo. Então, a linha do tempo estava errada. Mas o processo, a lógica militar é a mesma. A Rússia iria travar uma guerra de atrito que eventualmente chegaria a um ponto culminante em que os recursos ucranianos não poderiam mais ser reabastecidos. E aí você tem uma situação em que eventualmente a coesão militar da Ucrânia se rompe. E quando isso acontece, acabou. A Rússia, então, você poderá explorar isso rapidamente, porque a Rússia não vai ficar sem recursos. Essa era a única coisa que estava clara desde o início, com a qual muitas pessoas discordaram. Mas é a única coisa sobre a qual eu e outros estávamos 100% certos, que a máquina militar russa conseguiria superar a máquina militar ucraniana, mesmo com o apoio da OTAN, porque a Rússia tinha recursos humanos mais profundos. A Rússia tinha uma indústria militar que podia ser mobilizada rapidamente, ao contrário do Ocidente, que ainda não se mobilizou. E, eventualmente, a Ucrânia simplesmente ficaria sem recursos. E é aí que estamos hoje. A Rússia também enganou todo mundo, porque não se envolveu em táticas de moedor de carne ao estilo de Bakhmut,
onde ambos os lados estavam sendo destruídos. Bakhmut foi um banho de sangue para os dois lados. Os russos perderam um número significativo de pessoas porque principalmente não foi uma operação do Ministério da Defesa russo, foi uma operação do Wagner. E o Wagner tinha acesso a fontes de mão de obra em termos de prisioneiros que eram considerados descartáveis. Eles os usaram em táticas de assalto frontal muito sangrentas em ambiente urbano. Esse não é o modo de operar do Ministério da Defesa russo. Na verdade, o Ministério da Defesa russo está, na minha opinião, sob pressão política para reduzir o número de baixas russas. Então as táticas evoluíram para derrotar o exército ucraniano, usando táticas de moedor de carne, que eram claramente unilaterais em relação a quem estava sendo sacrificado. O que vemos hoje são os ucranianos sofrendo baixas horrendas porque a Rússia dominou a natureza desse conflito. Foi interessante. Recentemente, um membro da 3ª Brigada de Assalto, que é o novo nome da Brigada Azov, concedeu uma entrevista. Esses são os nazistas. Esses são os bandeiristas. Esses são os verdadeiros crentes na causa. São pessoas que realmente se saíram bem militarmente no campo de batalha. Quando foram enviados para certas frentes, conseguiram fazer o avanço russo parar. O motivo é que eles conseguiram empregar não apenas tropas motivadas, mas também enxames de drones. Quero dizer, o grande avanço ucraniano nesta guerra tem sido a capacidade de empregar grandes quantidades de drones, especialmente esses drones suicidas FPV, First Person View, e usá-los como apoio de fogo no campo de batalha. E quando os ucranianos lançavam esses drones no campo de batalha, os russos eram forçados a parar porque não podiam se mover, caso contrário seriam atingidos. Então os russos precisavam desviar seus recursos para outras áreas e tentar flanquear. Eles tiveram muito sucesso dessa forma. Mas o que essa pessoa disse foi: não podemos mais fazer isso, porque no momento em que começamos a usar nossos drones, os russos matam todos os nossos operadores de drones. Veja, os russos decifraram o código de como a Ucrânia usa drones. Eles vão atrás da fonte e matam os operadores de drones, suprimindo-os. O que significa que os operadores precisam recuar, o que significa que não há mais cobertura de drones, o que permite que os russos entrem com seus próprios drones, seu apoio de fogo e então suas táticas únicas. E eles conseguem repelir os ucranianos com grandes perdas para os ucranianos. E é isso que está acontecendo hoje. Em todo o campo de batalha, os ucranianos não têm nenhuma vantagem, nenhuma. Não há nenhuma vantagem que a Ucrânia traga para o campo de batalha. A Rússia tem vantagens em todos os lugares e acumulou recursos suficientes para manter essa pressão de superioridade e supremacia no campo de batalha em toda a linha de contato, de modo que a pressão é contínua. Isso significa que os ucranianos nem sequer conseguem retirar unidades de uma parte menos utilizada da frente para enviá-las como uma brigada de emergência para reforçar uma área onde houve uma ruptura. Eles não podem porque se recuarem, a pressão rompe e não há reservas. Isso vai, você sabe, a incursão ucraniana em Kursk, como pode ficar conhecida na história, é um dos movimentos estrategicamente mais tolos já feitos, porque a Ucrânia desperdiçou de 70 mil a 80 mil reservas bem equipadas e bem treinadas que teriam tido um impacto dramático na batalha em andamento na Ucrânia, no Donbás agora. Mas como essas reservas foram enviadas para Kursk e foram destruídas, não só eles não têm reservas para lidar com isso, mas agora com a Rússia expandindo o campo de batalha para Sumy, não há tropas ucranianas suficientes com essa situação. À medida que a Rússia avança para Dnipropetrovsk, não há reservas ucranianas para construir uma segunda linha de defesa. Estamos vendo o colapso da coesão defensiva ucraniana. E com isso virão algumas outras consequências. Eu previ novamente que haveria colapso militar
colapso econômico, colapso social e, em última instância, isso levaria ao colapso político. E é assim que você vai definir a situação. Estamos vendo colapso em todas essas frentes agora. Estamos vendo o colapso militar. Estamos vendo que a economia não está funcionando. Eles acabaram de entrar em default. Eles não podem arcar com o custo de indenizar as famílias por 6.000 cadáveres. A Rússia tem mais 40.000 nos freezers. Não há mais dinheiro, não há mais munição, não há mais defesa antiaérea, o que significa que a Rússia está dominando, o que significa que a vontade da sociedade de continuar resistindo está desmoronando. E já se fala na Ucrânia agora em se livrar de Zelensky, substituí-lo pelo presidente do parlamento, embora essa pessoa também não vá sobreviver. Recentemente fiz uma entrevista com um escritor e cientista político russo. Acho que o nome dele era Dmitry Vedrin. E ele disse que a solução aqui é, tragicamente, que para alcançar a desnazificação e a desmilitarização, que são dois dos principais objetivos da Rússia nesse conflito, isso não será conseguido na mesa de negociações, porque os bandeiristas, os nazistas, não estão dispostos a negociar. E a Rússia não vai dar a eles o que precisam para sobreviver. Para a Rússia, desnazificação significa que eles se vão. Desmilitarização significa que isso se vai. Então, a solução é que o conflito vai se esgotar por si só. E é isso que está acontecendo agora. Os russos estão simplesmente eliminando o problema. E isso levará à destruição total da Ucrânia. E é nessa direção que estamos indo agora. Bem, também ouvi do lado ucraniano que o revés com os drones está agora tendo um enorme impacto em todas as áreas do campo de batalha. E acho que uma boa indicação do que você mencionou, a incapacidade de realocar tropas para áreas mais frágeis, ficou bastante evidente pelo que aconteceu quando eles deslocaram algumas de suas tropas de Sumy, como as coisas começaram a desmoronar rapidamente. Então, sim, isso não é realmente bem, talvez na mídia ocidental, mas, fora isso, não é mais segredo que as coisas estão indo muito mal. Um tema central, porém, nos últimos 3 anos, tem sido que sempre que as coisas vão de mal a pior, tendemos a escalar. Ou seja, começamos a enviar tanques e HIMARS, F-16, e a coisa mais recente que também me surpreendeu foi esse ataque à dissuasão nuclear da Rússia. Isso vai um pouco além da minha compreensão. Como eles puderam fazer algo tão imprudente assim? Não apenas, você sabe, escalando a guerra de forma dramática, mas isso pode realmente ter consequências muito imprevisíveis. Não tenho certeza se já vimos totalmente como os russos pretendem responder, mas tratados de controle de armas, quero dizer, de modo geral, isso vai ter muitas ramificações. Bem, o que você acha que serão as consequências dessa última rodada de escalada? A derrota estratégica da Ucrânia, a derrota estratégica da OTAN e a derrota estratégica da União Europeia. E a questão é, os Estados Unidos também querem ser derrotados estrategicamente ou queremos nos separar? Agora, quando dizemos derrota estratégica, porque a guerra é uma extensão da política por outros meios, derrotar a OTAN significa que você precisa destruir politicamente a OTAN. Não significa derrota militar. Significa que a OTAN não pode mais continuar existindo como uma aliança militar coesa. Ela se fragmenta, o colapso da OTAN. É isso que está acontecendo agora por causa da decisão da OTAN de dobrar a aposta contra a Rússia, de fazer da Rússia o inimigo. A União Europeia, da mesma forma, enfrenta profundas fraturas neste momento devido à sua insistência em não resolver os problemas inerentes à União atualmente dentro dela mesma, mas sim tentando encontrar um inimigo externo sobre o qual possam continuar buscando crescimento. Os russos agora assumiram um compromisso. Acho que houve um período, uma janela de oportunidade no verão do ano passado, quando Vladimir Putin veio a público e disse: "Olha, estou a negociar, mas será o comunicado de Istambul 2.0. Será aquele acordo atualizado para refletir as realidades atuais."
Essas realidades atuais estavam quase exclusivamente ligadas ao reconhecimento da Novorossia, de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk como parte da Rússia, além da Crimeia. Mas a Ucrânia continuaria a sobreviver. E se tivessem aproveitado essa oportunidade, o governo Zelensky provavelmente teria conseguido sobreviver, ou alguma derivação disso. Porque eu acho que a Rússia estava buscando um fim para esse conflito. Eles ainda não tinham tomado a decisão política de que a Rússia agora está comprometida com um conflito sem prazo definido, que só tem um desfecho. Acho que em junho de 2024, a Rússia estava pronta para fazer um acordo que lhe desse a maior parte do que queria, mas não tudo. Acho que essa janela se fechou, acabou. Acho que os russos agora reconheceram o governo Zelensky pelo que ele é, uma organização terrorista, e que não pode haver coexistência, pacífica ou não, que ele deve ser destruído. E a Rússia está no caminho para alcançar essa destruição. E se a OTAN decidir empenhar seus recursos, a Rússia vai consumir esses recursos e derrotar politicamente a OTAN. E se os europeus quiserem se juntar, a Rússia também os derrotará. E a única questão é, os Estados Unidos querem entrar nessa disputa? É por isso que a Rússia continua mantendo um diálogo aberto com os Estados Unidos, na esperança de manter os americanos fora dessa confusão. Mas acho que a Rússia tomou uma decisão estratégica de que, embora ainda não chamem de guerra contra a Ucrânia, eles estão em guerra com a Ucrânia. E, portanto, as restrições quanto às opções de ataque serão deixadas de lado. Conversei com você anteriormente sobre como fuzileiro naval, havia coisas que eu teria feito de forma diferente. Sabe, tendo ajudado a planejar e executar uma campanha aérea estratégica contra o Iraque em 1991, eu sei o que é necessário para destruir um Estado-nação. A Rússia não tem feito isso com a Ucrânia. Acho que agora estamos vendo a Rússia começar a fazer exatamente isso. E não acredito que essa escalada tenha terminado. Quando a Rússia foi confrontada com a decisão ucraniana e a decisão da OTAN de continuar a guerra no outono de 2022 no terreno, a Rússia buscou estabilizar a linha de frente com a linha Surovikin e 300 mil tropas mobilizadas, etc. Mas enquanto estabilizavam a linha, a Rússia iniciou uma campanha aérea estratégica que a maioria das pessoas não conhece. É algo que, você sabe, eu adoraria poder escrever um livro sobre isso algum dia, mas provavelmente alguém vai me superar com melhores recursos e tudo mais. Mas a história de como a Rússia destruiu a rede integrada de defesa aérea da Ucrânia, uma rede fornecida pela OTAN, com algumas das armas mais avançadas e a melhor inteligência possível. Como a Rússia derrotou isso, essa é uma campanha que está em andamento. A Rússia aniquilou as defesas aéreas ucranianas a tal ponto que hoje a Ucrânia está praticamente indefesa. Não é a OTAN que está indefesa, mas isso significa que eles também despojaram as defesas aéreas da OTAN. Quero dizer, hoje a Alemanha está discutindo a especulação. E se a Rússia atacar a Alemanha? Acho que houve um artigo escrito hoje, e ele fala basicamente sobre como a Alemanha só tem defesa aérea suficiente para proteger Berlim, que o resto da Alemanha está literalmente indefeso contra um ataque russo. Isso significa que todos os sites industriais em Düsseldorf, etc., ligados a Rheinmetall e ao desenvolvimento do míssil Taurus, seriam destruídos. E não há nada que a Alemanha possa fazer para impedir isso. E para ser franco, a Alemanha nem sequer consegue defender Berlim, porque os recursos alocados para a defesa de Berlim são equivalentes aos recursos que o mundo deu à Ucrânia para defender Kiev, e esses são insuficientes. A Rússia desenvolveu táticas e ferramentas que podem superar as defesas aéreas ocidentais. A Alemanha está indefesa contra a Rússia, e isso significa que a Europa está indefesa contra a Rússia. Essa é a realidade. A Europa e a União Europeia se colocaram em uma posição na qual se comprometeram com uma direção estratégica voltada para derrotar a Rússia,
Mas tudo o que fizeram foi se expor à inevitabilidade do próprio colapso. A forma como a Europa está avançando com essa expansão e como você chama escalada, é tal que estão tornando impossível quantificar qualquer escalada do conflito como uma questão do artigo 5. Quero dizer, a Alemanha não está buscando a permissão da OTAN para fornecer tecnologia avançada de mísseis à Ucrânia, o que significa que essa é uma ação unilateral alemã, semelhante em muitos aspectos à decisão turca de intervir na Síria. E você sabe o que aconteceu quando a Rússia respondeu atacando uma coluna turca e matando soldados turcos. A Turquia disse, ei, queremos que o artigo 4 seja acionado, talvez o artigo 5. E a OTAN respondeu, não, não, vocês estão por conta própria, vocês fizeram isso sozinhos. A Alemanha, o que a Alemanha está fazendo é por conta própria. Não são ações aprovadas pela OTAN. A OTAN não está lá para proteger a Alemanha. A União Europeia está tentando fazer coisas que não pode sustentar porque não tem um artigo 5. Então, eles desvincularam as atividades da União Europeia das atividades da OTAN. A Europa está se preparando para um desastre absoluto, porque se continuarem a escalar, como você disse, não tem os meios para sustentar essa escalada ou apoiá-la. A Rússia tem os meios para desviar essa escalada e destruí-la. E se esse for o caminho que queremos seguir, então os Estados Unidos serão obrigados a fazer a seguinte pergunta. Queremos nos envolver nisso e correr o risco de perder Boston, Baltimore, Los Angeles? Embora, dadas as revoltas, possamos estar dispostos a descartar Los Angeles. Mas quantas cidades americanas estamos dispostos a perder em nome de Düsseldorf? E a resposta é nenhuma. Nenhuma. Esse é um problema que a Europa criou para si mesma. E a solução está com a Europa. E a Europa não tem os meios para encontrar uma solução. Então eu acho que os russos estão comprometidos agora em vencer isso. A boa notícia é que a Rússia não quer atacar a Alemanha. A Rússia não quer atacar a Polônia. A Rússia não quer atacar a Europa. A Rússia simplesmente quer uma resolução para o problema na Ucrânia. E neste momento, acho que a Rússia reconhece que a única maneira de conseguir isso é através da rendição incondicional da Ucrânia, que virá da derrota total da Ucrânia pelas mãos das forças militares russas. Bem, você mencionou os Estados Unidos. A questão é se eles vão ou não ficar de fora dessa. Mas com esses ataques ao poder de dissuasão nuclear da Rússia, você vê alguma possibilidade de que os Estados Unidos não tenham tido nenhum envolvimento? E se os Estados Unidos estiveram envolvidos, poderia ser que apenas as agências de segurança soubessem e o próprio Trump não estivesse ciente? Ou isso é novamente apenas muita especulação? Então, partindo do princípio de que não temos nenhuma informação privilegiada, é difícil imaginar algo assim sendo realizado sem pelo menos a assistência das agências de inteligência dos Estados Unidos, se não o conhecimento delas. Está começando a parecer muito improvável, no entanto. Mas se Trump não estava envolvido, quero dizer, desde o primeiro governo, parecia que ele era frequentemente deixado de lado em algumas questões importantes. Mas, novamente, esse é mais o seu campo. Não first we saber, você pensou sobre isso. Bem, eu parto do pressuposto, com base em fatores observáveis, de que o governo Trump foi uma administração disfuncional no que diz respeito à política russa, à política ucraniana e, de muitas maneiras, à política de segurança nacional. Normalmente, para ser uma administração funcional, é preciso ter uma abordagem sistemática para construir políticas desde o início. Assim, normalmente você recebe uma orientação de política do executivo, o presidente. E então o assessor de segurança nacional convoca uma reunião onde ele atribui tarefas às diferentes agências, que depois dividem isso em grupos interagências, que começam o processo de construir consenso sobre se podem executar essa política. Se não puderem, o que precisa ser feito para torná-la uma política executável e, em seguida, como irão executá-la. Então isso vai subindo por várias reuniões. Você tem pequenos grupos interagências maiores,
Você tem as reuniões dos vice-secretários, as reuniões do Conselho de Segurança Nacional, depois a reunião dos principais, e então eles apresentam ao presidente uma política final, coesa e baseada em consenso. Esta administração não funciona assim. Nós nem sequer temos um conselheiro de segurança nacional no momento. Temos um secretário de Estado que está acumulando funções, e ele não pode fazer os dois trabalhos, e não está fazendo o trabalho de conselheiro de segurança nacional, o que significa que o Conselho de Segurança Nacional não está funcionando. Isso significa que o que temos é o presidente agindo por impulso ou com base em conselhos sussurrados em seu ouvido. Esses conselhos não foram devidamente analisados. Um exemplo-chave disso é o Golden Dome. Golden Dome é uma ideia de defesa antimísseis que foi imposta a ele por pessoas como Pete Hegseth e outros. Não foi analisada de forma independente. Não pode funcionar. Fale com Theodore Postel, ele vai te dizer que não pode funcionar. Não funciona nem no orçamento. 150 bilhões de dólares. Agora você está falando de quase, 4 trilhões. E ainda assim não vai funcionar. Só para as pessoas pensarem, bem, Scott, você é muito pessimista. Eu não sei. Venho acompanhando isso há um tempo. Cresci na era da Guerra Fria e vi como, o Safeguard deveria defender, mas não conseguimos fazer o Safeguard. Abandonamos o Safeguard. Agora, para mim, isso foi um exercício acadêmico, porque eu era jovem demais para ter vivido isso como alguém envolvido. Mas estudando o Safeguard, você percebe que defesa antimísseis simplesmente não funciona. Sempre haverá algo que vai superar o Safeguard. Não importa quantas bases construamos, quantos mísseis Sprint ou mísseis Spartan fabriquemos. Veja, a resposta russa era ou mísseis grandes com múltiplos veículos de reentrada independentemente direcionados que sobrecarregariam o sistema, ou FOBs, um sistema de bombardeio orbital fracionário. Ou seja, você coloca um míssil em órbita e ele sai numa trajetória que não pode ser rastreada balisticamente, atingindo o alvo. Os russos tinham a solução. Nós não tínhamos dinheiro para construir isso. Então, sabiamente assinamos o Tratado de Mísseis Antibalísticos, dizendo que a destruição mútua assegurada era nossa aposta mais segura. Donald Trump, então, ou melhor, não Donald Trump, Ronald Reagan, disse não. Eu acredito no desarmamento, mas vamos ter a iniciativa de defesa estratégica. Brilliant Pebbles, Guerra nas Estrelas. Não funcionou. Não poderia funcionar. Não podíamos pagar por isso. Então, acabou se tornando a iniciativa de defesa contra mísseis balísticos, você sabe, o esquema ou organização sob o governo Bush. Veio o 11 de setembro, Bush disse, precisamos de um escudo de defesa antimísseis. A realidade é que não tínhamos tecnologia que funcionasse. Então inventamos, simplesmente fabricamos algo do nada, criamos um interceptador baseado em solo. Não funciona. A ideia de uma bala acertar outra bala não funciona porque nunca conseguimos testar isso com sucesso. Não temos uma bala acertando outra bala. Temos uma bala acertando um balão. Temos uma bala acertando um alvo que foi pintado e construído especificamente para ser. E mesmo assim, erramos a maioria das vezes. O que chamamos de defesa antimísseis hoje não funciona. Tudo que os russos possuem pode superar a defesa antimísseis que temos atualmente. Então o que vamos fazer agora? Inventar a cúpula dourada, que é um sistema de defesa antimísseis baseado em uma tecnologia que não existe, que não foi testada. E quando fala em usar tecnologia existente, está usando uma tecnologia que não funciona. Isso é resultado de uma equipe de segurança nacional disfuncional. Isso nunca deveria ter chegado à mesa do presidente. O presidente nunca deveria ter tido a oportunidade de comentar sobre isso, porque não foi devidamente analisado. É um delírio irreal vindo de um punhado de pessoas que simplesmente pularam etapas no desenvolvimento da ideia e a colocaram na mesa do presidente. Esse é o mundo em que vivemos. Então agora voltamos e falamos sobre o que aconteceu. Como você apontou, durante o primeiro mandato de Donald Trump, ele aprovou centenas de milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia.
Essa ajuda militar estava vinculada a uma diretriz estratégica de política, que também estava ligada, por exemplo, à construção de 20 bases da CIA em solo ucraniano. Para qual propósito? Convivência pacífica. Essas 20 bases da CIA estavam lá para dar as mãos aos russos e cantar Kumbaya. Não, isso faz parte de uma diretriz estratégica para alcançar a derrota estratégica da Rússia. Derrota estratégica definida como o colapso do governo Putin. É isso que está em jogo. Trata-se de criar as condições econômicas, políticas, etc., que levem ao colapso do governo Putin. Essa foi a direção estratégica adotada durante o governo Obama, depois que o reinício das relações com a Rússia fracassou. Lembre-se, tivemos o reinício das relações com a Rússia. Aquilo foi, na verdade, uma operação de mudança de regime projetada para colocar manter Putin fora. Era só isso. Não se tratava de melhores relações, era sobre manter Putin fora. Quando isso falhou, Putin voltou. Em 2012 mudou por uma política de mudança de regime, e a CIA redobrou os esforços contra Putin, trabalhando com líderes da oposição, etc. Existe um motivo pelo qual a Rússia expulsou todas as ONGs financiadas pelo Ocidente, porque eram fachadas da CIA, tentando provocar agitação interna para derrubar o governo russo. Essa foi a política herdada por Donald Trump. Ele nunca mudou essa política. Na verdade, eles expandiram essa política na Ucrânia, falando sobre trazer a OTAN para a Ucrânia. Ele pode dizer que foi uma ideia estúpida. Bem, então por que você não acabou com isso quando era presidente? Bem, primeiro, ele não tinha visão. E segundo, como você disse, ele estava sendo apunhalado pelas costas por uma equipe de segurança nacional que era mais leal ao Deep State do que a Donald Trump. Mas agora ele tem isso. Joe Biden adotou a mesma política e a expandiu durante o conflito na Ucrânia. E agora Trump herdou isso. Pergunte a si mesmo o seguinte: Trump encerrou publicamente essa política de segurança nacional dos Estados Unidos? Trump veio a público e assinou uma ordem executiva declarando que não é mais política dos Estados Unidos buscar a derrota estratégica da Rússia? E a resposta é não. Ele não fez isso. Trump fechou as 20 bases da CIA na Ucrânia? Não sabemos, porque o financiamento é secreto. É oculto. Não sabemos. Mas a resposta é não. Ele não fez isso. Ele não assinou uma decisão para reverter isso porque é um homem de negócios. E isso é uma forma de pressão. Você não quer abrir mão de todas as suas ferramentas antes de fechar um acordo. Então, o que ele fez foi manter as mesmas ferramentas à disposição, cuja função é derrubar o governo russo. E eles trabalham em estreita colaboração com pessoas como o MI6, o Serviço Secreto de Inteligência Britânico, que tem uma postura muito mais agressiva com os ucranianos contra a Rússia do que até mesmo os Estados Unidos. O MI6 está ativamente envolvido na realização de operações de ação direta contra alvos estratégicos russos. Acredito que esse ataque às bases aéreas russas foi concebido e executado em um certo prédio de vidro verde em Londres. Somos a sede do Serviço Secreto de Inteligência. Mas não estou dizendo que o presidente ordenou isso. Na verdade, estou bastante convencido de que o presidente não apenas não ordenou isso, como também nem sequer estava ciente disso. O presidente construiu ao seu redor uma equipe comprometida com o diálogo, comprometida com o engajamento diplomático, etc. Abaixo disso estão as pessoas do soft power, Scott Bessent falando sobre sanções, Graham falando sobre sanções. A equipe com a qual ele nunca tem contato é a das pessoas do hard power, das operações secretas, das ações diretas. Por quê? Bem, primeiro, porque elas são projetadas para serem negáveis, secretas. Segundo, eles não estão sendo transparentes com os membros do gabinete de Trump que deveriam estar aconselhando-os. Eu não acredito que Ratcliffe, o diretor da CIA, esteja totalmente ciente do que a Russia House está fazendo. Sei que Tulsi Gabbard não está ciente do que eles estão fazendo. Você se lembra do nome Gina Haspel? Gina Haspel foi diretora da CIA, mas ela subiu na hierarquia pela diretoria de operações.
Quero dizer, ela era chamada de Bloody Gina. Ela comandou uma base durante a Guerra Global, ao terror que praticou tortura, e depois ela mentiu e acobertou tudo lá. Ou seja, ela é o exemplo clássico de uma agente da CIA. Então você pensaria que quando ela se tornou diretora, ela estaria de acordo com o que a Russia House estava fazendo. Ela disse que o que a Russia House está fazendo é um perigo para os Estados Unidos. E Gina Haspel, uma pessoa de dentro que conquistou a confiança da CIA, não conseguiu controlar a Russia House. Eles não falavam com ela, não a informavam, mantinham seu trabalho em segredo dela. O diretor da CIA, que é o responsável, então informa o DNI, que informa o presidente. A Russia House é uma entidade desonesta, fora de controle, realizando operações contra a Rússia com o objetivo de derrubar o governo russo. E até que recebam ordens para recuar, continuarão com essa operação, incluindo facilitar o trabalho dos britânicos e ajudar os ucranianos a atacar bombardeiros estratégicos. Lembre-se, esta não é a primeira vez que a base aérea de Engels foi atingida por uma equipe de forças especiais ucranianas treinada pela CIA. Não estou dizendo que foi dirigida pela CIA. Estou dizendo que foi treinada pela CIA para essa operação. Então, acredito que o que está acontecendo aqui é que existe uma política fora de controle, porque está em modo totalmente automático. Uma política de mudança de regime na Rússia que os britânicos estão conduzindo, facilitada pelos americanos. E os americanos têm consciência disso. Mas aqueles que têm consciência disso apoiam essa política. Portanto, eles não vão informar a liderança sobre isso. Quero dizer, se você tem uma determinação, ou se minha mãe me dissesse, Scott, você pode jogar beisebol até as 9 da noite. Agora eu sei que estamos entrando na época das aulas, sei que a escola está chegando, mas minha mãe não mudou essa ordem. Então vou continuar jogando beisebol até as 9 da noite, mesmo sabendo que minha mãe quer que eu esteja em casa para o jantar às 6, porque ela não me disse que não posso. Trump não disse à CIA que eles não podem fazer isso. Eu não acredito que Trump esteja ciente do que a CIA está fazendo. E acredito que as pessoas no governo que sabem o que estão fazendo não querem que Trump mude a ordem, porque querem que Vladimir Putin caia. Esta é uma situação muito perigosa porque ultrapassou as linhas vermelhas das doutrinas nucleares da Rússia. Um ataque às forças nucleares estratégicas russas pelos ucranianos só poderia ter sido realizado com assistência de inteligência estrangeira. Como eu disse, muito provavelmente dos britânicos, provavelmente com alguma ajuda americana. Mas isso se enquadra nas diretrizes estabelecidas na doutrina que diz que, se um Estado não nuclear atacar a infraestrutura nuclear estratégica da Rússia com assistência de um Estado nuclear, então a Rússia pode assumir que isso é um prenúncio ou um ataque preventivo do Estado nuclear e responder com armas nucleares, não apenas contra o Estado não nuclear, mas também contra o Estado nuclear. É isso. Então todos nós já deveríamos estar mortos agora. Se a Rússia tivesse seguido sua doutrina nuclear, todos nós já deveríamos estar mortos. Graças a Deus temos uma liderança russa responsável. Mas, você sabe, essa é uma situação muito, muito perigosa, da qual acho que Donald Trump só agora está tomando consciência. É por isso que você vê quase uma passividade da parte dele em relação à resposta russa. Ele disse que a Rússia vai atacá-los com força, Mas a Ucrânia provocou isso ao realizar essa ação. Eu não acho que Donald Trump esteja assumindo responsabilidade. Não acho que Donald Trump esteja dizendo, não, bem, a culpa é nossa porque nós os treinamos, demos sinal verde e eu ainda não apertei o sinal vermelho. Mas com toda essa escalada recente, o que você acha que vai acontecer com as negociações de paz? Porque me parece que a posição russa se endureceu, enquanto pelo menos a Ucrânia e os europeus aparentemente não estão dispostos a ceder. Agora é só para inglês ver. Ou há algum avanço incremental em direção, pelo menos, a um formato comum?
movement towards at least a common format. Acho que os russos não vão ser os que vão abandonar esse acordo. Mas eles já disseram, quer dizer, a Rússia já deixou clara a sua posição. Trump sabe disso. Putin informou Trump sobre a posição. Trump conhece a posição russa, mas o que os russos disseram foi: vamos continuar com esse processo. Eles provaram isso ao comparecerem em Istambul para a segunda rodada e provaram ao continuarem agindo em iniciativas que surgiram da segunda rodada. A devolução de corpos, a devolução de prisioneiros, etc. E a Rússia disse que está disposta a conversar sobre a organização de uma terceira rodada de negociações. É a Ucrânia que está dizendo: de jeito nenhum. A Ucrânia está dizendo: não podemos fazer nada disso, não podemos apoiar isso, não podemos fazer nada disso, rejeitamos tudo. É a Europa que está apoiando a Ucrânia. Agora, do ponto de vista americano, são os europeus e ucranianos que estão sabotando as negociações de paz, exatamente a percepção que a Rússia quer reforçar. Porque chegará um momento em que o presidente dos Estados Unidos vai se distanciar desse processo de negociação. E a questão é, a quem ele vai culpar por essa derrota política? Neste momento, os russos querem que ele culpe os ucranianos e os europeus. E parece que é nessa direção que o presidente está inclinando. Este é um conflito que não será resolvido na mesa de negociações. O comportamento ucraniano, a conduta da Ucrânia e a conduta da Europa e de seus aliados da OTAN são tais que a Rússia, acredito eu, não tem fé em nenhum desses atores como parceiros responsáveis pela paz. Então agora a Rússia está comprometida com um caminho de alcançar a vitória através da guerra. E isso está acontecendo rapidamente. Está acontecendo rapidamente no campo de batalha neste momento. E eu acho que você vai ver o colapso político rápido de Zelensky. Há conversas de que já existe um movimento dentro da Ucrânia para destituí-lo, porque ele não é mais uma ferramenta útil para ninguém. Ele se tornou um problema para todos. Mas também vejo que não há nada que a Europa possa fazer para acabar com isso. Quero dizer, os russos parecem ter tirado as luvas. Houve um ataque outro dia em Ternopil, acho que esse é o nome da cidade, que supostamente tinha um bunker, um depósito de armas que continha 56 mísseis Patriot. No momento em que a Ucrânia está dizendo: estamos sem mísseis Patriot, precisamos de mais. Bem, 56 deles simplesmente explodiram. Um monte de Storm Shadows, um monte de ataque MMS. Então todos os mísseis que a Ucrânia precisa para continuar essa guerra, todos foram destruídos. E eu acho que a Rússia está destruindo navios que transportam esse tipo de coisa. Nada está entrando na Ucrânia agora, tudo está sendo destruído. Os russos tiraram as luvas. E como eu disse, acredito que os russos ainda nem chegaram perto de... Isso é como... Não sei se você já esteve nos Estados Unidos durante o 4 de julho, mas é bem legal. Nós fazemos essas belas demonstrações de fogos de artifício. Mas você sabe, na Europa vocês também fazem isso. E eles sempre começam assim, sabe? Pum, pum, pum. E todo mundo fica tipo, oh, ah. E então, pum, 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 pum. E todo mundo fica tipo, oh, legal, ba, 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 ba. E eles te levam por esse momento de calmaria. E então, no final, vem o grande final. O céu inteiro se ilumina com uma explosão brilhante de luzes estrondosas. Eu acredito que estamos nas primeiras fases do show de fogos de artifício russo. Ainda nem chegamos na metade. Eles ainda não chegaram ao ponto central. Mas haverá um final, e vai ser terrível. Vai ser além da imaginação. No Ocidente, a gente nem consegue começar a imaginar isso. Os russos estão preparando um final que eu acredito vai incorporar novas armas, não só as russas, mas armas novas. Por quê? Bem, acabou de ter um russo, acho que foi o Ryabkov, talvez outra pessoa, que disse, sabe, temos alertado o Ocidente sobre o INF e o perigo de abandonar o INF, o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. E ele disse que os russos meio que impuseram limitações a si mesmos. Ele disse, vocês estão prestes a descobrir por que não deveriam ter abandonado isso. Vocês vão ver o impacto da recusa de trabalhar conosco.
vamos suspender a moratória. E quando fizermos isso, acho que valgeorgiavalnas sistemas em has novamente nucleares, mas serão devastadores. Burgetinal por orthotessa sua perota. We get back to the gist of your question. From the Russian perspective, what the Ukrainians did was very dangerous. Do ponto de vista russo, o que os ucranianos fizeram foi muito perigoso. Estrategicamente, como os russos devem operar no futuro, especialmente se os britânicos estiverem envolvidos, sabendo que a Ucrânia pode ser usada como um início convencional de uma preempção maior, que poderia envolver forças nucleares estratégicas da Grã-Bretanha e da França, que também ameaçaram usá-las. Então, você aguenta a próxima rodada de provocações ucranianas contra suas forças nucleares estratégicas e simplesmente diz, bem, esperamos que não seja isso. Porque se você errar na aposta e os britânicos lançarem o Trident em uma trajetória reduzida, a Rússia terá um problema. Então, a Rússia precisa enviar um sinal que reafirme a dissuasão. O Ocidente deve ser dissuadido disso, deve ser dissuadido de permitir que a Ucrânia faça isso novamente. E só é possível fazer isso escalando, colocando algo novo na mesa. E é por isso que acredito que esse grande desfecho vai incluir uma nova geração de armas que enviará o sinal ao Ocidente de que todo o seu continente agora está em risco. Foi por isso que assinamos o Tratado INF. Ele era meu projeto. E fui à Rússia para participar de um processo que eliminou os mísseis SS-20, SS-4, SS-5, eliminou os SS-12. Eles eliminaram o Pershing II. Eles eliminaram o míssil de cruzeiro lançado do solo. Por quê? Porque a simples presença deles em solo europeu criou as condições propícias para um ataque nuclear preventivo que poderia escalar para uma troca nuclear generalizada, e toda a vida acabaria. Foi por isso que assinamos o tratado. E o que os russos estão dizendo é, vocês nos trouxeram de volta a esse ponto. Então vamos implantar uma nova geração de armas que ameaça todos vocês com destruição iminente. E se vocês responderem com seu próprio desdobramento, estaremos de volta à estaca zero, onde estávamos em 1985, 86, 87, à beira de um conflito nuclear capaz de acabar com o mundo, desencadeado por instabilidade europeia que se manifesta em uma troca de ataques com forças nucleares intermediárias. Bem, acho que minha última pergunta, bem curta, é como isso pode se desenrolar. Você mencionou o grande finale? Porque também vi muitos relatos ocidentais apontando que os russos estão produzindo muito equipamento militar, mas grande parte está indo para a retaguarda, formando uma força poderosa que nem está sendo usada agora. Mesmo com as linhas de frente avançando rapidamente e todos esses grandes acontecimentos, eles continuam formando uma grande força na retaguarda. Também, não me lembro quem foi, assisti a uma entrevista com um oficial russo dizendo que se quisessem ir até o fim, já teriam começado a destruir todas as pontes sobre o rio. Você saberia se eles tivessem ido com tudo? Como você disse, eles viram isso como algo limitado. Agora, novamente, isso talvez entre no campo da especulação, mas com base nas opções militares que os russos têm, o que pode ser possível? O que podemos ver nas próximas semanas? Bem, se você, novamente, isso é especulação, ok? Estou sendo totalmente honesto sobre isso. Mas os russos tinham, ou os soviéticos na época, quando confrontados pelos Pershing II e similares, passaram a desenvolver uma nova versão do SS-20. Acho que o SS-20 Mod 3 ou 4. Um dos apelidos para ele era algo como "estou chegando perto demais" ou algo assim. É uma região lá no Extremo Oriente, do outro lado do Estreito de Bering, em relação ao Alasca. Mas a ideia é que, se você implantasse esse SS-20 Mod 4, ele seria capaz de lançar um ataque usando mísseis de alcance intermediário contra alvos estratégicos e ameaçar grande parte dos Estados Unidos. Além disso, eles desenvolveram um sistema de armas chamado Skorost, ou a velocidade, o rápido, Skorost significando rápido, e foi um derivado disso que permitiu aos russos responder aos desdobramentos dos Pershing II.
Então, se o Pershing II deixasse sua área de implantação, a ideia do míssil Skorosht era que ele seria lançado e poderia atingir os Pershing IIs antes que eles se manifestassem como uma ameaça. Portanto, era realmente uma arma preventiva. E os russos estavam prontos para construir essa arma. Eles afirmaram que ela estava pronta para operar quando o Tratado INF foi assinado. Agora, os russos voltaram atrás. Se você olhar para Ereshnik, o que é Ereshnik? Os russos perceberam que tinham um problema com a falta de forças nucleares intermediárias, ou mísseis de alcance intermediário. Isso criou uma lacuna na Europa que estava sendo explorada por outros meios pelos europeus. Storm Shadow, Scalp, coisas desse tipo. Então os russos quiseram desenvolver um sistema que pudesse responder a isso. Esse sistema foi o RS-26. Era um míssil que, por causa do Tratado INF, precisava ser testado em alcances estratégicos. Então, acredito que o primeiro teste do RS-26 o levou a um alcance estratégico. Mas quando você começa a adicionar todos os outros componentes, ele volta a ser um míssil de alcance intermediário. O objetivo dele, porém, era fornecer esse tipo de poder de fogo estratégico que não envolve o lançamento de um míssil nuclear estratégico. Mas os russos basicamente colocaram isso em segundo plano por causa do Tratado INF. O que é um Yarsnik? Um Yarsnik é uma versão modernizada desse míssil. Um Yarsnik fornece à Rússia essas capacidades estratégicas. O Yarsnik, que a Rússia lançou contra os ucranianos, era um míssil que tecnicamente ainda estava em pesquisa e desenvolvimento. Ele não havia atingido a produção em larga escala. Mas Putin declarou que era um míssil que já havia alcançado a produção em larga escala. Então acredito que agora você viu, olha, quando eu era inspetor em Votkinsk, que é onde o Yarsnik está sendo montado, e eu conheço a fábrica onde ele está sendo montado, você via a capacidade de produzir de 60 a 80 Yarsniks, ou SS-20s por ano. Você poderia aumentar isso para talvez 80 a 100. Mas vamos supor que os russos tenham iniciado a produção em larga escala do míssil Yarsnik, e que essa decisão foi tomada em novembro. Então estamos falando, sabe, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 7 meses a 80 mísseis por mês. Agora, eu não sou muito bom em matemática, mas 7 vezes 8 dá quanto? E 6? Algo assim. 560. Existem 560 Yarsniks por aí agora, certo? Ninguém no Ocidente está falando sobre isso. Eles estão falando, talvez uma dúzia aqui. Já foram construídos 560 Yarsniks. Agora, o Yarsnik representa uma forma de pensar da era soviética, da Guerra Fria. Eu sempre aviso as pessoas, há um perigo em voltar à Guerra Fria, porque nós não vencemos a Guerra Fria. Nós não vencemos a Guerra Fria. Se realmente tivesse havido uma guerra durante a Guerra Fria, nós teríamos perdido de forma decisiva. Quero dizer, descobrimos isso no final, quando enviamos nossos soldados para a Alemanha Oriental, depois que o muro caiu, e começamos a apreender tanques de verdade com blindagem reativa avançada russa. Nesses tanques, conseguimos munição russa. O que descobrimos foi que a munição fornecida para todas as nossas unidades de linha de frente não conseguia penetrar a blindagem reativa russa. Se os russos tivessem cruzado a fronteira, nossos projéteis principais teriam ricocheteado neles. Já os projéteis principais deles, por outro lado, teriam penetrado o M1 como uma faca quente na manteiga. Tem isso. Além disso, se os russos tivessem construído o míssil Skorosht e o tivessem implantado, ele estava pronto para implantação imediata, todos os nossos Pershing II teriam sido destruídos. Todos os nossos mísseis de cruzeiro lançados do solo teriam sido destruídos. O SS-20 teria dominado o território europeu. Não havia defesa antimísseis e tudo teria acabado. Os russos teriam vencido essa guerra. Isso é uma garantia. Os russos sabem disso. Então, o que os russos fizeram? Do lado dos mísseis, entrou o Yarsnik, que é o equivalente ao SS-20. Acredito que os russos também construíram uma versão do Skorosht. Ainda não foi implantada. Eles ainda não estão falando sobre isso.
Mas eu acho que você vai perceber que parte desse grande final que você vai ver, será a revelação de um sistema do tipo Skorost, e ele será colocado em demonstração. Eu não sei o que eles vão atacar, talvez atinjam todos os locais dos F-16, talvez atinjam tudo, mas será feito de uma forma que mostre que a Europa morrerá instantaneamente se quiser entrar em guerra com a Rússia. E o sistema Skorost, novamente, se eles tomarem essa decisão em paralelo, estamos falando de mais de 500 mísseis prontos agora. Eles só precisam disparar uma dúzia para enviar o recado. Ainda sobra bastante para enfrentar toda a Europa. O que a Europa vai descobrir no grande final é que entre o Yarsnik e seja lá qual for o sucessor do Skorost, não há defesa na Europa. O que a Alemanha acabou de perceber é que vocês vão morrer. E vão morrer de forma convencional. Não é com armas nucleares. A Rússia vai cobrir vocês, vocês não têm defesa aérea e todos vocês vão morrer. É isso que a Europa vai descobrir. Essa é a mensagem que a Rússia vai enviar, porque precisa. Precisa enviar uma mensagem dizendo: vocês nunca mais poderão permitir que os ucranianos lancem drones contra nossos bombardeiros estratégicos. Isso nunca mais vai acontecer. E se acontecer, nós eliminamos vocês. É para esse caminho que eu acho que as coisas estão indo. Sim, não, só consigo ver grandes ou dramáticas escaladas nesta guerra por vir. E como muitas pessoas sempre apontam, é realmente nas fases finais da guerra que o lado perdedor acumula muitas baixas. Então fico meio surpreso que ainda não haja uma disposição séria por parte dos ucranianos e, bem, digamos, de Zelensky e dos europeus, para acabar com essa guerra quando se vê que estão do lado perdedor. Mas enfim, Scott Ritter, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que você é um homem ocupado, então agradeço. Bem, obrigado por me receber. E gostaria de ser mais otimista, mas vamos ver. I wish I could be more optimistic, but we'll see.